Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia, que seja maravilhoso, que você tenha toda a graça que precisa, o favor do Senhor, que é o nosso escudo protetor. Sim, favor é tudo. A unção compensa. E eu oro para que você tenha unção e possa ver além e realizar coisas que até então você julgava impossível. Mas é possível e nunca é tarde demais. Eu costumo dizer que ninguém é novo demais, nem é velho demais para fazer aquilo que engrandece o nome do Senhor. Eu me lembro de um senhor que ele teve vários problemas de saúde, aí sofreu um AVC, e parte do corpo ficou realmente comprometido, ele acabou tendo que ficar numa cadeira de rodas, ele mal conseguia andar, mas ele conseguia falar. Tinha uma dificuldade, mas não muita. Dava para entender perfeitamente. E quando ele se recupera, sai do hospital, e ele sempre foi um evangelista. Ele amava ficar na porta da igreja, recebendo as pessoas, cumprimentando, e sempre amou. E aí, a família, agora era como que acabou para ele, né? E ele falou com todo mundo. Quando começaram a falar o que ele não podia, isso, aquilo, ele falou: vocês não vão me matar antes do meu coração parar. Ninguém aqui. Eu proíbo. Eu vou até o último dia da minha vida dar o meu último suspiro para o meu Senhor. Então, eu quero os nomes, porque eu agora vou falar com as pessoas, eu vou ligar para as pessoas. E ele ficava ali, dia e noite, ligando para pessoas, falando com as pessoas, e muitas pessoas se voltaram para o Senhor por causa do testemunho desse senhor, desse obreiro, que elas foram impactadas. Gente com a saúde perfeita, não fazendo nada. Gente com a saúde perfeita, vivendo uma vida pequena e reclamando. E ele lá, focado. Lá estava ele, todos os dias, ligando para pessoas, conversando com elas e orando. A coisa mais linda, quantas pessoas que testemunharam que foram curadas com a oração dele. Ele, até o último suspiro, ele viveu, depois disso, acho que quase 2 anos, mas viveu plenamente. No velório dele tinha gente que não cabia. Por quê? Porque ele viveu a vida dele para a glória de Deus. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Uau! Você pode estar velho, mas ainda tem muita alma para conquistar. Tem muita obra para fazer. Tem muita coisa para realizar. Ninguém é novo demais. Olha,
para José, com 16 anos, o que ele já estava fazendo. Davi, com seus 17 anos. Estevão tinha uns 17 anos. Timóteo também, os 17 anos, quando começou a ser instruído por Paulo. Olha o que essas pessoas fizeram. Olha, Estevão. Olha o Davi. E tantos outros que realizaram, sabe, tanto para Deus ainda, tão jovens. Mas olha quantos velhos que fizeram história, Abraão e Sara, Moisés e tantos outros. Vamos, Barzilai, com seus 80 anos, estava lá usando, era um homem riquíssimo. Foi ele que durante todo aquele período difícil em que Davi teve que sair de Jerusalém por conta de Absalão, ele sustentou Davi, todo mundo que estava com ele. Ele investiu a vida dele, o dinheiro dele no rei Davi. E depois, quando Davi, uma das últimas recomendações de Davi para o rei Salomão foi: eu quero os filhos de Barzilai na sua mesa. Eu quero os filhos de Barzilai, porque quando eu estava vivendo aquela situação por conta da rebelião do seu irmão Absalão, ele foi um instrumento de Deus, um financiador. Aquele homem financiou, foi ele, a Bíblia fala que ele sustentou Davi, o rei. Olha que honra passar para a história, como aquele que investiu seus recursos. Foi a fase mais poderosa, mais produtiva desse homem. Ele estava lá, cuidando do rei Davi, financiando, investindo o seu dinheiro. Talvez nenhum projeto, tenho certeza que não, até então, foi tão grandioso, produtivo, frutífero, como ele financiar aquele período do Davi. Foi ele que sustentou o Davi. Olha que honra, ele sustentou o rei. Eu até emociono. Porque quando uma pessoa entende, eu tenho vivido dessa maneira e falado para Deus que até o último dia da minha vida, eu quero viver para a glória dele até o último suspiro. E quando eu for, eu não quero levar nada. Nada. Eu falo isso na minha casa. Toda a minha energia, a força da minha vida, meus recursos, é para o reino e para os meus irmãos. Porque nós não podemos guardar nada. A nossa energia tem que ser derramada no reino, como aquele obreiro. Tem um obreiro na Bíblia que ele chegou até se adoentar fisicamente, de tanto que ele derramou a vida dele no reino. Mas que maneira maravilhosa de viver a vida dele. Ele não estava doente porque ele se drogou, porque ele viveu uma vida disfuncional, mas porque ele estava servindo aos propósitos do reino. Que coisa maravilhosa! Você pegar seus recursos e investir em pessoas. Você pegar todo o seu conhecimento, a graça, a unção e derramar em pessoas. E o Senhor está aqui falando para Josué: Josué, tem muito ainda para conquistar. E eu creio que Deus está dizendo para você, em nome de Jesus, tem muito que fazer.
Tem muita terra para conquistar. Tem muito que progredir, frutificar, crescer, multiplicar. Tem muito que andar, temos muitas almas para ganhar, nós temos muito que fazer. Vamos, em nome de Jesus Cristo. Nós temos muita terra para ser conquistada. Ele estava velho e o Senhor estava dizendo para ele: ô Josué, você está velho, mas ainda tem muita terra para conquistar. Não é maravilhoso você ouvir? Isso é um ânimo para a gente. Deus vem e diz: não, você não é um velho caquético que acabou para você. Não, seu fim não é ficar aí num canto jogando dominó e não fazendo nada, só dormindo na poltrona. Não, de jeito nenhum. Tem muita terra para ser conquistada. Tem muito que fazer. A Bíblia nos estimula a crescer, frutificar, multiplicar. Não pare de plantar. A Bíblia fala: planta de manhã e à tarde, lá em Eclesiastes 11. Não olha para lado nenhum. Satanás chega e diz: ó, é tarde demais, e é maravilhoso. Eu amo dizer isso para as pessoas. Gente que às vezes perdeu tanto, fracassou em tantas áreas, e às vezes me mandam mensagens: ah, bispo, acabou para mim, eu perdi muito. E eu falo: não acabou. Você pode se levantar, e o seu testemunho vai edificar muita gente. Porque só quem esteve lá no fundo do poço é que pode falar para quem está no fundo do poço. Um dia eu estive no fundo do poço e o Senhor me tirou de lá. Um dia eu falei, olha como a gente para ouvir. Uma pessoa que chega e fala assim: olha, eu fali uma vez, fali duas, fali três. Mas eu continuei crendo. Eu lembro de um homem que tinha falido 6 vezes. E ele chegou para mim e falou: vou desistir, bispa. Há muitos anos no interior, eu atendia todas as quintas, e ele chegou muito desanimado, falou: eu sou um fracasso. Hoje ainda minha mulher olhou para mim e disse: você é um fracasso. Tudo que você faz dá errado. E ele falou assim: eu estou com vontade de tirar minha vida, eu não sirvo para nada, estou atrapalhando todo mundo. E eu disse: em nome de Jesus, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou orar por você. Eu ungi ele e falei: em nome de Jesus, espírito da derrota, da morte, saia da vida dele. Em nome de Jesus. E a mesma coisa eu digo: se tiver algum espírito maligno tentando convencer você que acabou, que ao fim, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Você tem muita vida para viver e muitas conquistas. Muito bem. Pois esse homem, eu falei com ele e falei: escuta, ele já tinha tido confecções e tinha tido negócios grandes. Eu falei: escuta, ninguém constrói negócios tão grandes assim se não tiver uma capacidade. Nós precisamos agora, o senhor não tem dificuldade de levantar. Nós precisamos agora parar e descobrir qual é o ponto em que o senhor tem essa queda. Aí descobrimos, obviamente, né? Toda vez que ele estava no auge, ele se afastava de Deus, ele se envolvia com tudo aquilo, ele deixava de financiar as obras do reino, ele ficava arrogante, inclusive com a família dele. Então, Deus estava mostrando para ele que ele não tinha caráter para suportar o peso das bênçãos. E eu falei: então nós vamos trabalhar isso aí, porque o senhor é o escravo que vira rei. Toda vez que você vira rei, o escravo sai. Porque o escravo está aí. Você é só um escravo. Então, quando você está numa posição que a coroa vem e é colocada na sua cabeça, você agora
deixa o orgulho, a arrogância sair. E Deus se opõe aos orgulhosos. Então era o orgulho. E aquele homem, eu falei, o senhor vai. Pois agora, ó que coisa maravilhosa. Eu ainda disse para ele, o senhor faliu 6 vezes. Agora o senhor vai para a 7ª. E agora não vai falir. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Ele recomeçou e foi embora. Para a glória de Deus. Então, e eu poderia contar muitas outras histórias para você. De gente que se encontrou com uma enfermidade que parecia o fim e saiu de lá para glorificar a Deus. Eu posso contar as minhas, você conhece, né? E que pessoas que saíram de uma situação difícil. Por exemplo, eu me lembro de uma mulher que tinha sofrido um divórcio, mas assim, o marido traiu, mas foi um horror. Ela ficou doente. Para ela tinha acabado, não tinha mais esperança. Mas essa mulher foi se erguendo no Senhor e, por fim, se casou com um homem de Deus. Esse homem abraçou as crianças dela, ela tinha um casal de filhos. Foi um pai para aqueles filhos, e eles se agarraram a Deus, à obra de Deus, e realizaram coisas incríveis. Eu já contei aqui o caso da mulher que ela tinha 2 filhas, o marido traiu ela e teve um filho. Olha que coisa interessante, ela sempre sonhou ter um menino, mas parou com as 2 meninas. E esse marido traiu ela, e o que é pior, eles estavam na igreja. E ele traiu ela, e enfim, tem toda uma história, mas sem contextualizar. Aí a amante não quis a criança, entregou para ele, e ele vem, pede perdão para ela e fala, eu não sei o que eu vou fazer, eu não posso largar meu filho. E olhou para ela, só que eu não tenho. Ele falou para ela, em lágrimas, eu errei com você, eu não tenho como pedir algo para você, então eu não sei o que fazer. E aquela mulher, naquele momento, muito ferida, ela enxergou ali uma oportunidade de mostrar Cristo. E, resumindo, tem toda uma história, mas ela pegou aquela criança, é lindo demais. E ela adotou aquele menino e criou aquele menino como filho dela, perdoou aquele marido, e aquele homem se levantou e eles voltaram a fazer algo no reino, e ela criou aquela criança. E as filhas dela, por causa da atitude dela, também perdoaram o pai, aceitaram o irmão, e a mãe agora passou a criar. E ela disse, eu ouvi da boca dela, que ela não tinha um sentimento, era como se aquele menino sempre tivesse saído dela. Ela disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi de uma grandeza, porque ela entendeu que não era o fim. Quando pareceu que era o fim da família, do casamento, foi o recomeço. E o que é mais lindo? O testemunho dessas pessoas. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente viveu. O testemunho dessas pessoas. Às vezes algo acontece com a gente exatamente para que possamos brilhar ainda mais na vida de pessoas que estão passando a mesma coisa. Levante-se, 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 porque tem muita terra para ser conquistada. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você está se tornando uma autoridade para falar de algo. Deus usa as nossas cinzas para trocar por coroa. Ele pega a nossa dor para curar vidas. Ele pega a nossa vida e usa como exemplo de vida para outras pessoas.
Deus tem algo grande com você. Não terminou, não acabou. Josué, você está velho, mas ainda tem muita terra para ser conquistada. Talvez Deus está aqui dizendo para você, você passou por uma dor terrível, mas você vai frutificar muito. Você está velho, mas ainda tem muito que ser feito e você vai fazer. Você sofreu perdas, mas você vai se levantar e pessoas vão parar para ouvir você, porque você se tornou uma autoridade, porque você viveu. Não deixa Satanás convencer você que é o fim, convencer você que terminou, porque para mim essa palavra, ela é tão motivadora. Imagina o senhor chega e fala assim, Josué, Josué já velho, de idade bastante avançada, olha o que a Bíblia diz, bastante avançada, então está bem velhinho mesmo. O Senhor lhe disse, Josué, tá aí na sua Bíblia? Josué, vamos ler aqui, né? Vai para a poltrona, fica quietinho. Ó, Josué, vai repousar, fica quietinho lá. Não faz mais nada, não. Você está muito velhinho. Acabou. Fica quietinho aí. Não! Deus vem e fala, você já está velho. É tão interessante, porque todo mundo estava vendo que ele estava velho e Deus repete. Você está velho, eu tenho consciência que você está velho. E ainda há muita terra para ser conquistada. Você está velho, mas tem muita terra para conquistar. Isso é lindo porque é Deus falando comigo e com você. Você passou por muita coisa, mas você ainda vai frutificar demais. Você viveu muitas dores, mas você está só começando. O Senhor não fala tem terra, Ele diz tem muita terra para ser conquistada. Tem muita coisa para viver. Tem muito progresso aí pela frente. Ainda há muito para se ver. Você vai ver muito. Tem muito para ver. Eu creio que o Espírito Santo está aqui dizendo para você, tem muito para ver ainda. Você acha que você já viu muito? Você ainda vai ver mais. Você tem muito para ver. Tem muito, mas muito para ver. Tem muito que avançar. Tem muito que conquistar. Parece que acabou. Esqueça. Quando eu estava naquele hospital, parecia que a minha vida tinha acabado. Momentaneamente pareceu. Meu filho de 7 anos com o braço amputado num acidente de carro. Acabou. Gente, e eu estava começando. E às vezes o diabo vai tentar convencer você que parou, acabou, findou. Não tem mais o que fazer, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Acabou, ou tô velho, ou tô com esse problema, ou tive muitas perdas, sofri esse baque. E o Senhor vem e diz, não, você tem muito para ver, você tem muito que conquistar, você tem muito que avançar, há muito a ser feito ainda. É o que Deus está falando com você. O que parece ser o fim não é? Ter encerrado não encerrou? No momento mais doloroso, isso eu lido com gente, então eu vejo isso acontecer, no momento mais difícil, mais doloroso, aqueles que creem e se alinham com Deus e olham para o alto e dão crédito à palavra, se levantam e fazem coisas que nunca tinham feito, realizam coisas que nunca tinham realizado. Quando parece que não vai,
Não vai. Acabou, não vai. Daqui não passa. A gente vê aquela virada. A pessoa vai, se levanta e acredita que ainda há mais para viver. E vive, e constrói, e passa a ser um testemunho da glória de Deus. Gente, Deus é especialista em transformar a maldição em bênção, o mal em bem. O José disse isso: vocês intentaram mal contra mim, vocês me jogaram num poço, ali parecia ser o meu fim, me venderam como escravo. Vocês trabalharam, planejaram o mal, mas Deus transformou em bem. Está ouvindo? Deus é especialista em transformar o mal em bem. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. E é isso que Ele faz na nossa vida. Não terminou. O Espírito Santo está aqui dizendo para você que Ele está te levantando. Tem muito que viver, tem muito para ver, tem muito que conquistar, tem muito que avançar e você vai ser uma autoridade. Sim. Você vai poder chegar e dizer: ó, eu tive lá, mas o Senhor me levantou. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. E peço que essa palavra tenha transformado a perspectiva de cada pessoa que ora comigo e levado a um alinhamento, a um fortalecimento, que eu deixe pessoas saltando de alegria, renovadas, curadas, fortalecidas, cheias de esperança. Eu oro, Senhor, para que o teu povo se levante com força, com ânimo, com coragem. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo, Senhor, eu abençoo que essa palavra tenha entrado de tal maneira que essa pessoa já tenha se levantado para viver o melhor tempo da vida dela. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração e peço força, ânimo, coragem, renovo, que eu deixe pessoas avivadas, renovadas, prontas para se levantar e produzir frutos poderosos, avançar para conquistas maiores. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que a tua palavra tenha calado fundo nos corações, animado, fortalecido, curado. Ah, Deus, que eu deixe um povo alegre, pronto para avançar, para viver tudo que o Senhor projetou, planejou para os corações. Eu sei, Pai, que o Senhor criou cada um para um propósito grandioso. E o fim dela não é derrota, mas é vitória. Eu abençoo cada pessoa que está comigo, agradeço demais por tudo, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Casa firme, esse trabalho ímpar, maravilhoso, incrível. Os clamores. Levante-se, venha buscar a Deus. Não temos nada melhor para fazer do que buscar o Senhor. Se envolva com o que é relevante. Amanhã o quarto jejum dos 52 dias. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Consagração dos dizimistas. Vai ser um dia de glória. Conta com a gente. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.